é um instrumento que a gente consiga passar o conteúdo, a intencionalidade, mas também algumas relações que a gente estabelece com a prática. Quando a gente fala em estabelece relações com a prática, em provas de concurso, esse correlacionamento da prática não é do saber fazer só. São habilidades e competências que devem ser traduzidas por vocês ao longo da prova. Essas habilidades e competências, elas são testadas no limite. Qual é o limite? O teu limite da pressão. Esse limite da pressão, quando você está diante de uma prova, naquele teu dia, que é o dia mais importante da tua vida, você tem que ter presente algumas questões que são muito lógicas. Primeiro, se esse instrumento ele serve para te avaliar, então vamos lidar com ele de modo racional. Primeiro, desde o prézinho até aqui na graduação, vocês são, aspas, treinados para apreensão a cada 100 minutos. A cada 100 minutos de aula, vocês têm intervalo. E esses 100 minutos de aula não precisa ser genial. Os 100 minutos de aula é quando vocês começam a se mexer. Você tem o aluno que se mexe sempre, tem um aluno que, se eu botar ele de castigo sentado, ele fica batendo o pé, isso me deixa extremamente nervosa. Mais nervosa no celular é um aluno batendo o pé, mas porque ele está ansioso, deixa andar, deixa circular. Mas tem o geral dos alunos que quando eles se mexem, é sinal de que a gente está chegando nos 100 minutos. E no dia da prova, que é o dia que seja o ENAD, seja o AB, seja o concurso, mas é o dia da prova mais importante das nossas vidas, você que foi condicionado a cada 100 minutos ter um intervalo, naquele dia você se coloca em 4 ou 5 horas sem intervalo nenhum. E aí o que acontece? Você tem primeiro a curva que a gente tem de apreensão, de concentração. Quando você chega no ápice da tua concentração, você fica um pouco e depois você começa a cair porque você desconcentrou. Como é que eu sei que você desconcentrou? Você desconcentrou quando você começa a fazer aquele movimento de esticar. Você esticou porque o teu cérebro mecanismo baixou. E aí você estica. Além de você se esticar, existe uma outra dica de que você está perdendo a tua concentração. É quando você escuta o rapaz da rinite. Porque toda prova de concurso que a gente vai assistir, existe o rapaz da rinite. Ele é o rapaz que ele fica ele é querido até, é uma pessoa boa, é uma pessoa dedicada aos estudos. Mas ele fica tão nervoso que daí ele fica com rinite e ele começa a fazer chomp, 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 chomp. Se você está ouvindo o rapaz da rinite, você desconcentrou. O que a gente pensa e o que a gente quer que você faça? Desconcentrou? Toma tua água, levanta, vai ao banheiro e volta. Não é para ir fazer xixi. Levanta, vai ali, são 1 minuto e 30 e volta. E aí você alcança de novo o teu grau de concentração que você precisa. Porque somos humanos, mas também fomos treinados dessa forma. Esse é o primeiro obstáculo nesse dia, que profissionais elaboram a prova e que você está lá para prestar. Esse é o teu primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, por alguma razão que eu desconheço, nós temos os primeiros que saem da prova. Eu não sei, a pessoa vai lá, paga, tem que estar lá, ou está lá no ENAD, que é o dia mais importante da vida. E daí dá um tempo mínimo de prova, ele levanta e sai. É o exibido. Ele levanta e ele sai desfilando. Tudo bem. Esse, ninguém nem vê que ele saiu. Para os que estão concentrados, essa é a hora que você diz o seguinte: ah tá, passou a primeira hora da prova. Tranquilo. O nosso problema é um instinto de competição que nos atinge
E que quando sai o miolo central é aquele que começa, levanta 1, levanta 2, levanta 3, levanta 5, levanta 8. Aí dentro daquela sala que cabem 80 pessoas, 12 levantaram e saíram. E aí, desses 12, nós somos observadores, eu estou ali observando, eu sei o tempo que vai levar, em média, pela minha elaboração, que deve elaborar, para elaborar e responder aquela questão. E aí eu vejo pessoas rapidamente lendo tudo muito rápido, porque abriu a competição. Não é competição. Nesse momento que te dá aquela angústia do eu estou atrasado, aí você para, racionaliza e diz, não, eu não estou atrasado. Eu não estou, porque hoje é a única coisa que eu tenho que fazer hoje. Eu risquei a agenda até esse horário. E assim no dia da prova do concurso também. Não olha para o lado. Não deixa o sujeito que está saindo te atingir. Ele vai te derrubar. Porque ele não está perdendo, não está ganhando. Ele tem outra velocidade que não é a tua. Esse é o outro ponto. Mas, na hora de racionalizar, vamos lá. Quando a gente elabora a prova, nós temos habilidades e competências que nós exigimos de vocês. Essas habilidades e competências, elas passam por 3 níveis, e desses 3 níveis, o primeiro nível, que é o de reprodução e memorização, o segundo, compreensão e interpretação, e aí nós vamos ver como é que são elaboradas as questões, e o terceiro, reflexão e aplicação. Perceberam que a gente começa do básico, que é memorização, que é só recuperar informações. E a gente parte para o último nível, que é o mais complexo, que é a reflexão e a aplicação. Porque aí, nessa parte de reflexão, é que você vai resolver problemas, elaborar propostas, estabelecer relações, análises e vai tomar decisão. Quando a gente elabora uma prova, nós vamos de grau 1, que é o mais fácil, ao grau 6, que é o mais difícil. E quando nós somos chamados como elaboradores, eles dizem o seguinte, bom, primeiro que o número de elaboradores é muito pequeno, para manter o segredo do sigilo. Esses elaboradores, normalmente, eles são chamados para determinadas áreas. Então, se eu sou chamada, eu venho para civil, administrativo, constitucional. O outro vai elaborar a parte processual. Agora, quando eu elaboro civil, administrativo e constitucional, eu recebo um roteiro dizendo quantas perguntas eu tenho que elaborar e dessas perguntas, quais os graus de dificuldade que eu devo impor aquelas perguntas dentro da ementa do edital de concurso. Quando eu começo, vamos colocar para frente, quando eu começo a elaborar essas questões, eu posso estabelecer situações que a gente denomina situações científicas ou situações contextualizadas. O que é a situação científica? É aquela que a gente coloca na questão fundamentos, princípios, conceitos. Ela não vem com a prática, ela não vem com nada que relacione ela com a prática. Ao contrário, e aí isso vem no mapa, das questões contextualizadas, representativas no cotidiano profissional e com aplicação. Essas questões contextualizadas, nós vamos ver, são as mais difíceis de serem respondidas. Não pelo conteúdo, muitas vezes só pela forma de elaboração. Desse grau 1, que é o mais fácil. Quando a gente fala em questões de prova com grau 1, a única coisa que a gente pede para vocês é reprodução e memorização. Ela é tida como muito fácil, porque ela recupera informações e normalmente elas estão em questões de múltipla escolha, de complementação simples e de resposta única. Sabe onde que aparece muito em concurso essa de memorização? Português.
As questões de língua portuguesa, elas são basicamente questões de memorização. É isso que a gente quer de vocês. Não que é uma grande crítica. Qual é a tua habilidade e competência que a gente estabelece para isso? Memorização. Consegue elaborar algo de cabeça? É isso que a gente quer. Essas questões, vamos ver no ENAD como é que ela fica? Essas questões aqui no ENAD, a gente tem essa questão número 17 que diz o seguinte: apesar de pretender se ocupar exclusivamente de condutas especialmente graves, a lei penal, em virtude do seu caráter abstrato e generalíssimo, pode alcançar condutas praticamente insignificantes, a deslegitimar a intervenção penal, motivo pelo qual a doutrina sistematizou o que hoje conhecemos por princípio da insignificância. Perceberam que essa questão, a memorização, é só do princípio? Então, o que a gente quer numa questão assim? Básico. Só que, quando eu digo que o grau 1 é o grau muito fácil, eu quero que vocês compreendam que é a facilidade em relação à forma da questão, não em relação ao conteúdo que está ali inserido. Então, questão de memorização é uma questão que ela é tida como fácil na forma e ela pode ser difícil no conteúdo. Essa dificuldade do conteúdo, aí é o teu aprendizado, porque se você não tem familiaridade com determinados termos jurídicos, eu posso fazer uma questão misturando constituto possessório e propriedade resolúvel. Se eu quiser, eu posso colocar propriedade resolúvel, fideicomisso e constituto possessório numa questão extremamente simples, dizendo que essas três podem recair, o objeto pode ser uma coisa móvel. É fácil porque é de memorização, mas o conteúdo que está inserido ali requer que você tenha esses conhecimentos mais coordenados. Mas a gente tem o grau 2. Quando a gente tem esse essa de complementação simples também, ela é de grau 1. Vamos para o grau 2? Quando a gente tem o grau 2, a gente vai também ter essa parte da memória. Mas agora a gente tem um fundo. Qual é esse fundo? Ele vem com uma situação, no grau 2, de reprodução, memorização, mas ele não tem uma ação tua, ele tem uma recuperação de contexto, mas de contexto estático. O que é um contexto estático? É você entender que a Revolução Francesa trouxe tais aspectos. Então, você sabe que é um conceito, mas você sabe que esse conceito ele surge na Revolução Francesa. Ou você tem um determinado princípio e você consegue correlacionar à Constituição de 1988. Você tem a questão do feminicídio, por exemplo, e você consegue contextualizar com o momento. Não é ainda a tua análise prática, mas olha como é que ela fica. Na questão 9 do último ENAD, a sujeição do juiz à lei não é, como no velho paradigma positivista, uma sujeição à letra da lei, qualquer que fosse o seu significado. É apenas a sujeição da lei enquanto válida, ou seja, coerente com a Constituição. E aí ele vem, considerando o paralelo entre concepção justpositivista e concepção pós-positivista, o neoconstitucionalismo do direito representado no texto, avalia as questões a seguir. Perceberam que ele contextualiza num tempo, ele não monta cenário. Se vocês, para aquelas pessoas que são mais visuais, esses graus 1 e 2 não tem cenário, ou seja, não tem um ambiente, você não sabe se foi na rua, se foi em casa, se tinham muitas pessoas, se tinham poucas pessoas. Nas questões 1 e 2, a gente não tem cenário, a gente tem só memória e contextualização de onde que surgiu aquele tópico. Já quando a gente vai para os graus
3 e 4, vamos passar só mais uma do... Então, esse é um grau fácil, é tido como questão muito fácil, e essa questão você tem que muito mais compreender a teoria que foi desenvolvida e que ali está inserida a memorização. Quando a gente elabora as questões de grau médio, que é essa grau 3, aí você tem uma compreensão de fenômenos, interpretação de dados, informações em situação científica. É como se houvesse um cenário ao redor dessa pergunta, mas o cenário é estático, ele não se move. Então, eu vou dizer que existem aspectos da realidade, de contexto, mas esses aspectos não se movem ainda. Quando a gente coloca essas de grau 3 e grau 4, e agora eu vou fazer um parênteses, quando a gente coloca essas questões de grau 3 e grau 4, muitas das vezes, a equipe que decide, então, quais itens vão efetivamente cair na prova, elas elegem essas de grau 3 e grau 4, elas são 60% a 70% da prova, dependendo do que se quer naquele concurso. Claro, se eu tenho um concurso do TJ, por exemplo, agora TJ do Espírito Santo, o concurso do TJ do Espírito Santo, ele estava com 100 número de candidatos e ele precisava reduzir. O que a gente fez lá, qual foi a decisão deles? Esses de graus mais difíceis foram provas. A prova caiu muito mais questão de grau 5 e 6 do que 3 e 4. Agora, normalmente, a gente cai em questões 3 e 4. Voltando para a prova da ordem. Como é que a gente decide isso? A prova da ordem é assim. O pessoal da FGV, contratado pela OAB, paga regiamente 2 pessoas. Essas 2 pessoas, regiamente pagas, tem uma equipe cada uma, que é uma equipe de elaboradores de cada uma dessas 2 pessoas. Essa equipe de elaboradores faz as questões. Dentro de um cabeçário que tem que ter tais informações, dentro das assertivas que tem que ter uma simetria entre as assertivas, elas não podem ter uma série de logicidades entre as assertivas que são elaboradas. Mas eles trazem as questões, passa lá por uma equipe deles, e eles trazem as questões para essa segunda análise, que é quando vêm os representantes da OAB para analisar. Estamos falando de não mais do que 6 pessoas. Tem uma projeção e você recebe na projeção a questão e conversa entre os avaliadores sobre aquela questão. Aquela questão, primeiro ela é uma questão válida ou descartada? Válida. Válida, mas com correção. Descartada porque é um absurdo. Legislação que está ultrapassada, isso aqui buscou jurisprudência, entendimento e todas as aberrações. Descartada. Ela é uma questão boa, mal formulada. Aí a gente bota umas sugestões, devolve para os elaboradores. Ela é uma questão boa, mas é só porque ao invés de colocar tal termo, foi colocado o termo errado. Então corrige-se o termo e ela continua. Ela é uma questão boa, perfeita. Ótimo, ganha o selinho de perfeita. Na segunda, a mesma questão continua na tela. Segunda análise. Qual é o grau de dificuldade dessa questão? E ali, não os elaboradores, esses avaliadores colocam: essa é uma questão 2, 4, 6. Porque ela não tem o meio ponto que a gente tem aqui. Então, ou ela é fácil, ou ela é média, ou ela é difícil. E aí você vai para aquela avaliação e naqueles 2 dias você avalia 250 questões. Entre a prática profissional e a objetiva. Não tem memória humana que vença aquilo. Ah, porque estou lá, estou lendo, tem outros professores. Aqui tem outros professores daqui de Itajaí também que fazem essa mesma análise. Ah, mas podia trazer a prova. Não, é
tanta questão que humanamente você não tem o quê. E mais, você só vai avaliar daquele banco que ainda restarão 180, 200 questões, ela vai misturar com as anteriores e vai girar para ver quantas de grau máximo e quantas de grau médio e quantas de grau fácil que vão ser pensadas por um senhorzinho fofíssimo que deve ter uns 93 ou 94 anos, que está lá na FGV desde que era pequenininha e que ele é o cabeça. Essa pessoa, a única pessoa que conhece a prova inteira. Como ela chega para vocês, é esse senhorzinho que é ele quem escolhe e pisa. Mas então, quando a gente fica passando esses graus, é para que você tenha consciência na hora que você está diante da questão, que essa é uma questão que você tem que acertar, porque ela vai estar na tua nota de corte. Essas questões que são de grau 1, 2, 3 e 4, são as questões que você tem que se dedicar, tem que puxar a memória e tem que acertar. Você não pode perder ponto nesse tipo de questão. Você não pode alegar mentalmente assim, estou exausto. Te recupera, né? É o que tem. Sai correndo, recupera. Anda um pouquinho pela sala, olha para o rapaz da rinite, faz alguma coisa, mas te recupera, porque esse é o teu ponto central. Então, nessa de grau 3, vamos colocar um exemplo ali. Um caso emblemático relacionado à teoria da perda de uma chance foi o episódio que envolveu a perda da chance do atleta brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, o qual tinha a vantagem de 28 segundos na liderança da prova na maratona das Olimpíadas de Atenas, quando foi interceptado dolosamente por um terceiro que o agarrou e levantou do chão. Em decorrência dessa interceptação, o atleta veio a perder colocações na prova, acabando em terceiro lugar, sem êxito no alcance do mais elevado grau do pódio e da medalha de ouro. Lembra que eu disse que existe um cenário, mas o cenário não se mexe? É isso. A perda de uma chance, ele te coloca um exemplo, mas esse exemplo não se mexe. O que seria um exemplo que se mexe? O exemplo de um grau 6 é o seguinte, olha, aconteceu uma invasão, essa invasão é em área urbana, é uma área particular, e entre os invasores existe um cadeirante, um idoso, e ali vai. E essas pessoas, veio a força policial e tomou tal atitude, estava chovendo, não estava chovendo, era de noite, era de dia, o pessoal se mexe. Aí você toma uma decisão olhando para aquelas pessoas que estão em ação e tomando uma decisão em relação àquilo. Esse grau ele é tão fácil que o cenário não mexe, ele só te coloca um exemplo de pano de fundo para você correlacionar o que seria a perda de uma chance. E aí, aqui a gente vai interpretar tendo essa chamada situação-estímulo. Então, muitas vezes, quando a gente vai elaborar a prova, essa situação-estímulo é o primeiro elemento antes de você decidir qual é o conteúdo que você vai avaliar. Por quê? Porque nessa situação-estímulo, eu posso, tanto com base nela, levar o meu conteúdo para o direito material, como posso levar para o direito processual. Quando eu fico no direito material, aí eu estou aqui basicamente no grau 3 também. Ela é formulada a partir de uma situação, um enunciado que faz parte do problema. Com base nela é possível organizar ideias, dados, informações para resolver o problema. Esses exemplos de situação-estímulo: textos, casos, tabelas, quadros, diagramas, gráficos, figuras, ilustrações, tudo extraído de fonte fidedigna, com a indicação das referências. Ela pode estruturar como uma frase incompleta ou de pergunta de alternativas que completam a frase proposta e respondem à pergunta. O que lhes lembra todos esses exemplos ali, ó? Tabela, quadro, diagrama, gráfico, figura, ilustração. Conhecimentos gerais. As questões de conhecimentos gerais, se vocês forem olhar para elas, elas são desse grau 3. Qual é a habilidade e competência que a gente quer que vocês tenham? Interpretação. Então,
juntando o que o Ministério da Educação colocou como paradigma, direitos humanos. E o que ele quer que um operador do direito saiba, que um bacharel em direito tenha como habilidade e competência, uma das maiores habilidades que está elencada lá é a interpretação. Então, a questão de conhecimento geral não precisa ser gênio. Ela vai ser, você vai ter que interpretar uma ilustração que represente o cotidiano e que ali você identifique direitos humanos. Qual é a ação afirmativa? Qual é a lesão que está colocada ali? É em relação à imigração? É em relação a quê? Essa tua interpretação, ele vai verificar qual é a tua logicidade numa realidade social. Qual é o teu grau de alienação? Porque o que a gente tem? Nós temos, e esse é um cuidado, nós temos pessoas extremamente focadas e alienadas. Pessoas que conseguem estudar por 2, 3, 4 anos ininterruptamente e durante esse período não assistem, não leem e não se interam dos problemas que estão no cotidiano, aqui do lado. Por quê? Estão estudando. Tá, meu amor, você está estudando para quê mesmo? Ah, tá, eu estou estudando porque eu vou ser um promotor de justiça. Que legal. Você vai ter que saber o que está acontecendo agora em relação a tudo. Qual é a habilidade e competência que eu quero dele? Que saiba interpretar. Onde é que deu problema em algumas questões, se for dizer que nós estudamos a fundo os relatórios da Univale? Nos relatórios da Univale, nosso ENAD, se nós tivéssemos um pouco melhor em conhecimentos gerais, nós tínhamos tirado 4, tanto aqui quanto lá no Cobrasol. O que derrubou a nossa nota? Por que nós somos 3? Nós somos 3 porque os nossos conhecimentos gerais estão com problema de interpretação. Porque, claro que vocês conhecem direitos humanos, óbvio que vocês sabem o contexto. Onde é que está o problema? Na interpretação. Então, talvez essa seja o nosso ponto, apesar de ser uma questão fácil, esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque sabe onde é que vocês vão bem? Nas de 5 e 6. Eu vou colocar ali no quadro daqui a pouco, na apresentação, e vocês vão se sentir extremamente confortáveis com as questões 5 e 6. Por quê? Porque é tomada de decisão. E por alguma razão, nós, professores, incentivamos vocês a, ao invés de interpretar, decidir. Nós somos excelentes decididores. Nós decidimos como ninguém. Avaliamos, olha, você está errado, você está certo. E tanto que, quando vem o relatório e que essas questões 5 e 6 aparecem, a nossa curva sobe. Vocês sabem muito bem o 5 e o 6. Perdemos no básico. Esse é o nosso... E aí, nessa questão, a partir desse conceito teórico, é necessário interpretar a figura, ou seja, a gente exige que haja uma interpretação de um conteúdo científico específico. Isso vale para qualquer figura, qualquer orientação. No grau 4, que é irmãozinho do grau 3, ele identifica essa compreensão dos fenômenos também, mas aqui a gente vai ter uma situação, estímulo de resposta múltipla, mas a possibilidade de questão discursiva. E aí, na prova prática profissional, é aqui que entra o grau 4, na discursiva. Na prova do ENAD, nas questões discursivas. Porque como elas andam juntas, a percepção de uma e de outra é quase invisível de grau 4 para grau 3. Mas a de grau 4 a gente pode dar uma argumentação para vocês. E aí quando o acadêmico, quando o bacharel, quando o candidato, ele consegue argumentar com coerência, ali a gente vê as duas possibilidades, interpretação e argumentação. E aí nessa de grau médio alto, que é o 4, as empresas devem manter um controle sobre as atitudes de seus funcionários, principalmente em relação aos que têm cargos diretivos. Assim entendeu a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho ao condenar por unanimidade determinada instituição bancária por danos morais coletivos.
A decisão foi embasada nos vários casos de assédio observados dentro dessa instituição e manteve uma multa de R$600 mil que deve ser paga ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. O processo contra o banco foi movido pelo Ministério Público do Trabalho após o recebimento de denúncia referente ao comportamento abusivo de uma gerente e de suas unidades. Na ação, o MPT afirmou que o problema era abrangente, alcançando diversas unidades pelo país e que o banco não estaria adotando providências eficazes para combatê-lo. Nessa situação, refere-se a que instrumento processual movido pelo Ministério Público do Trabalho contra a instituição bancária. Então, tem um cenário, também tem o mesmo exemplo, é uma figura mais descrita, e você vai só recuperar o que eu sei, alinhar com a figura. De onde ela está, alinhar com o que é a resposta ali. Nesse ponto, gostaria de chamar a atenção, é que ficou muito pequenininho aqui, mas eu traduzo para vocês. Os problemas, todas as questões do ENAD, elas trazem a fonte de onde foi retirada essa informação. Essa fonte de onde foi retirada a informação, se vocês pegarem os últimos exames, vocês vão ver que são dos meses, meado de junho até a primeira semana de agosto. Então, o que aconteceu nos meses de junho e julho nesse país? Que não envolva política. Então, o que aconteceu nos meses de junho e julho nesse país? Nós temos Maria da Penha fazendo aniversário, a Lei Maria da Penha. Nós temos 30 anos da Constituição, então teve todo um debate sobre o Constituinte. A gente tem Martin Luther King. Nós temos várias coisas, vários elementos que são de conhecimentos gerais e que vocês já podem aprender e correlacionar dessa forma, pensar dessa forma. Aí tem o grau 5. O grau 5 é bem legal. Passa para o grau 5, por favor. O grau 5 é difícil? É. Só que quando a gente chega aqui no grau 5, aqui você tem uma reflexão, aplicação. Essa aplicação, você toma uma decisão. Quando a gente está no grau 5, nós esperamos que o candidato ele saiba aspectos práticos, saiba tomar uma decisão acerca daquilo que a gente colocou como problema. Por isso, ele possibilita argumentação, resolução de problemas, elaboração de proposta, estabelecimento de relações e de análises, tomada de decisão, julgamento, avaliação. E essas questões, elas têm também conceitos e princípios. Mas o cenário se mexe. Nesse momento em que o cenário é vivo, que o cenário tem ações, você consegue ver exercício no cenário que eles estão te colocando, e eles buscam que você tome a decisão. O que você faria nessa situação? O fulano de tal, o ASC, propôs uma reclamação trabalhista com base no artigo 7º da Constituição em face das reclamadas Alfa e Beta. Alegou que foram contratados pela atividade empresária Alfa para elaborar na limpeza em benefício do Banco Beta, tendo sido dispensado sem justa causa, após 3 anos de prestação contínua de serviços. Alegou ainda que, passados 11 meses da data da rescisão, não recebera qualquer verba rescisória e sequer o adicional noturno e plantões extras. Percebeu que ele veio até você e agora você tem algo, até aqui você já contextualizou e já conseguiu fazer reflexão do o que deve ser feito até aqui. Mas a questão continua. Na audiência de instrução e julgamento, e está aqui a prática, a atividade empresária Banco Beta alegou ilegitimidade passiva por jamais ter havido qualquer relação empregatícia entre ela e o reclamante. A Alfa, regularmente citada, não foi representada na audiência, não tendo comparecido pessoa responsável pela atividade empresária.
Então, aqui, você está diante deste caso e você vai, com base nessa situação, dizer o quê? Não tem relação de trabalho entre o reclamante e o banco? Deve ser declarada a revelia na atividade ou as atividades empresárias respondem subsidiariamente? Você está decidindo, você está colocando, agora é como se você, o que a gente está buscando em ti você sabe o que era a melhor decisão para esse caso? Se houver, você sabe o que você vai recorrer? Então é isso que a gente quer. Agora você se posiciona. Viu como é mais fácil posicionar do que interpretar? Você posiciona melhor. Por alguma não. Tem muito projeto pedagógico atrás disso. Mas o perfil desejado para o nosso aluno, ele é um perfil crítico, ético e dê resposta a essas situações. Isso a gente discutiu agora na última reunião de coordenadores. Sim, esse cidadão crítico e ético que são vocês, respondem a essa questão sem pensar, sem sofrer. Vocês sofrem nas outras, nessa aqui não. Por isso, é uma questão de grau difícil, ela apresenta a situação de conteúdo específico e espera essa reflexão sobre o estabelecimento de relações envolvendo a aplicação de conteúdos. Perceberam que os conteúdos ali, eles são conteúdos interdisciplinares. Você não tem ali um único bloco de disciplina. Essa história de ser caixinha de disciplina é muito bonito quando a gente vê o pessoal criticando e fazendo formações com a gente, dizendo o nosso aluno não deve aprender no modo caixinha de raciocínio, caixinha de conteúdo. Mas nos pagam por isso. Nos pagam contratando para que a gente lecione direito civil sucessões. E nos dão uma ementa dizendo o teu direito civil sucessores deve abordar assim, assim e assado. Isso está em mudança? Isso vai vir com uma outra perspectiva? Vai. Aí a gente tem professores que interrelacionam tudo. Vira uma bagunça. Porque daí interrelaciona demais. Mas a gente tem o professor que por formação, por aptidão, por habilidade e competência, o que ele faz? Em cada novo conteúdo, ele resgata o que vocês já tiveram. Isso aqui, porque o sujeito era casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Lembra que a comunhão é o regime legal? Lembra que ele tem exceções em relação à comunicabilidade dos bens? Essas exceções da comunicabilidade de bens, vocês viram assim, 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 que a comunicabilidade de bens, ela gera um condomínio geral e que, sendo um condomínio geral, toda a parte da posse, de exercício, de colher os frutos que está no condomínio, se aplica a essa questão. Por isso que quando a gente vai dissolver essa situação, quando a gente vai para um divórcio, nós estamos diante de uma divisória. Essa partilha nada mais é do que uma divisória desse condomínio? Ok. Ele resgatou e ele contextualizou com vocês. É isso que agora que vocês precisam resgatar os conteúdos passados. Esse é o estudo que vocês que estão no 10º e no 9º períodos têm que fazer. Não é ficar estudando civil, penal, trabalho civil 1, civil 2, civil 3, civil 4. Não, é cada coisa resgatar com o contexto que precisa ser resgatado. Quanto a isso, eu fui a uma palestra excelente. Oi, Denise, quanto tempo? Você já chegou, mas ainda não é a sua hora. Tá? Que bom que você veio assistir. Ainda falta mais uns minutinhos meus. Eu fui a uma palestra interessantíssima sobre neurociência, aprendizagem, outra coisa. Muita gente falou muita coisa interessante. Os chutadores de plantão chutaram algumas coisas, o pessoal da plateia participou, mas tem algumas coisas que eles comentaram e que faz muito sentido. Olha só, quando você estuda,
você tem, então, essa tua apreensão de estudo. Passada essa tua apreensão de estudo, o teu cérebro mecanismo, em pouco tempo, e isso varia de indivíduo para indivíduo, mas ele tem um tempo em que ele consolida essa aprendizagem. É aquela hora que você chega do cursinho, chega da Univale, e você chega em casa e você comenta aquilo que você aprendeu na sala de aula. Hoje eu aprendi um negócio bem legal. Por que você foi comentar? Porque isso voltou para você. Voltou no teu cérebro mecanismo e você está organizando a tua memória. Só que 24 horas depois, o teu cérebro vai fazer de novo essa pergunta. De novo ele vai dar essa consolidada. Quem de nós, que passado por algum dia, assim, vou dar um exemplo. Às vezes tem uma reunião nossa e eu vou lá, eu sou muito vaporosa na reunião, reclamo, exclamo, falo. Aí vou lá, às vezes falo uma asneira. No dia seguinte, assim, meu Deus, por que eu fui abrir a boca? Às vezes eu estou andando no carro sozinha e fico falando sozinha comigo do porquê que eu fui fazer aquela coisa. Né? Que está gravado, é coisa, né, que eu fui falar. O que aconteceu? Eu estou resgatando o que aconteceu no dia anterior. E aí o que vai acontecer com vocês que estão estudando? Hoje vocês tiveram aula. Amanhã vai vir lá pelas tantas esse momento de a gente consolidar esse aprendizado. Nesse momento de consolidar esse aprendizado, você tem que ter consciência disso. E naquela hora em que amanhã vocês perguntarem, olha, ela falou de condomínio ou ela falou do que ela falou? Acho que ela falou de condomínio, né? Ela deu o exemplo do casal, ela falou posse, falou de condomínio. Nessa hora, para o que você está fazendo. Abre o celular e responde aquela dúvida mental que você ficou. Porque o que significa? Se você está estudando para uma prova, para um concurso, ou se você está estudando, recapitulando a matéria da disciplina de ontem, esse momento de checagem, o teu cérebro mecanismo, ele apontou, olha, você não sabe esse pedaço. Ele te dá o alerta de onde está a tua falha. E aí você não presta atenção, continua lá, vou continuar minha vida sem esse pedaço. Não, porque daí o que vai acontecer? Na hora da prova, assim, ó, bem que eu fiquei com dúvida nisso. Não, gênero, você não ficou com dúvida nisso. Você já tinha esse pedaço que não fechou. Porque se a gente imaginar, que não é assim, mas se a gente imaginar o cérebro da gente fechando os conteúdos, tem um tanto que ele não encaixou. Ficou solto. E ele te dá o alerta do solto. Pior é isso. Pior é que você sabe onde é que você não pegou. E ali, por preguiça, porque não tem outra resposta, por preguiça, você elege outra prioridade. Agora, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é me formar e daqui 3 anos estar tomando posse num cargo bem legal, que eu sei que eles pagam 2 salários no dia da posse. Assim, no dia da posse, para determinados cargos, aqui, magistratura e Ministério Público em especial. O gerente do banco leva um susto. Assim, cara, foi pro crime, só pode. Ele estava bem, ele estava com uma conta bancária bem normalzinha, de repente, pum, 60 e poucos mil. Foi pro crime, só pode. Aí, o que você quer? Eu quero daqui 3 anos isso para minha vida. Decidir isso para minha vida. Depende só de você. Sobra vaga. Então, você está aqui na Univale, estudando, e tem do teu lado o teu arqui-inimigo, que é a autopiedade. Ai, tadinha de mim que podia estar na praia. Tadinha de mim que podia não sei o quê. Ai, coitado de mim, todas as noites eu tenho que vir para a Univale. Oi?
Tadinho de mim que não vou poder ir para a praia esse verão porque eu vou estar estudando. Nesse não, mas daqui 3 anos eu vou para Ibiza. Eu adoro o sol de Ibiza. Eu acho que tu sabe que o sol de Ibiza é bem melhor que o sol daqui. Não deixa vermelho. Lá é tanta riqueza que até o sol me entende. Eu vim lá de Maravilha. Quem vem de Maravilha não pode ver aquele marzão que vira um... Então, quando a gente vai para essa tomada de decisão, a gente vai bem. Quando a gente se dá conta desse grau difícil da prova, saibam, ele está ali de propósito. E quem vai estar encontrando vocês na prova? É esse grau 6 aqui, que é o muito difícil. Nesse grau 6, por que ele é muito difícil? Porque possibilita argumentação, resolução de problemas, elaboração de propostas, estabelecimento de relações e de análises, tomada de decisões, julgamento, mas avaliação. Avaliação em situação contextualizada. Então, o que vai acontecer do grau 5 para o grau 6? No grau 5, você toma a decisão. No grau 6, alguém tomou a decisão e você vai avaliar se a decisão está certa ou a decisão está errada. E aí, esse grau 6, se são questões de concursos, como da AGU, por exemplo, normalmente, ele vem vinculado a questões de recurso. Claro que você está avaliando a decisão que foi tomada por outrem. Quem avalia a decisão tomada por outrem decide qual é o recurso que vai, então, encaixar naquela situação. Vamos ver como é que ela entra no ENAD? Veio assim. No ENAD ela veio como direito ambiental e administrativo, remessa ex ofício, apelação voluntária, loteamento, construção em lote situado em área de reserva ambiental, projeto arquitetônico e hidrossanitário aprovados pelo município recorrente, alvará de habite-se, autorização do IBAMA para construção em área não superior a 40%, de lote situado em área de preservação ambiental, regularidade comprovada nos autos, artigo 15 da Lei 9985, remessa ex ofício e apelação voluntária, conhecidas e providas. Então, o que a gente vai ter? Uma ementa. E aí você vai julgar aquela ementa aí. Quando a gente encontra grau 5 e grau 6 em provas, o que a gente tem? Para os nossos professores, a gente diz aos nossos professores, caríssimos, elaborem provas com grau 5, 1 a 6, mas ao colocar na avaliação, seja bonzinho. Coloque primeiro as de grau 1 e 2 para que o aluno se situe, e depois você coloca grau 6 no meio, e depois você coloca 3 e 2 no final. Para quê? Para que o aluno tenha um estímulo, para que ele encontre a conexão de conteúdo que foi ministrado e tal. Tem uma série de aspectos que a gente coloca quando elabora a prova. No concurso, você coloca as de grau 5 e 6, são sem dúvida as primeiras questões. Sempre. Sempre. Por quê? Porque qual é o magistrado que eu quero? Aquele que bufa, levanta e vai embora? Ou aquele que mantém a serenidade diante de todas as questões que foram colocadas e mesmo passando pela dificuldade inicial, mantém concentração e passa para as de grau médio e fácil que vão estar no meio da prova? Quando vocês encontrarem essa questão, você só tem que dizer assim, oi questão, eu sabia que você estaria aí, você não me assustou, eu estou bem, eu continuo respirando, eu não entrei em colapso. E aí você continua, e mais, ela não está sozinha, ela vem acompanhada das amigas. Ela vem com as amigas, essas questões 5 e 6, elas vêm de propósito. Depois vai vir as mais fáceis. E se você, na prova, parar de se assustar, você resolve. Por quê? Porque vocês, nós, não estou falando vocês como se vocês estivessem distantes, não, vocês são eu. Nós temos a primeira reação de pânico. Você bota uma questão dessa na prova, coloca desse tamanho a questão, e aí o que o
for avaliado faz? Ai, não. Ai, não, não. Esse teu dia é para isso? Então não tem ai, não. É aquele pessoal, pensa assim, você naquele dia está indo para uma prova e faz parte da prova questões 5 e 6. Ok. Encare-as como aqueles sujeitos, pessoas esquisitíssimas, que nas férias resolvem fazer caminhada, não é caminhada. Roberto, tu também não caminha que nem eu. É aquele povo que sobe pedra, desce pedra, faz escalada, anda na chuva, enche a mãozinha de calo e faz, tem um nome bonito em inglês para isso. Esse povo, a diversão deles é essa. Quando eles encontram um paredão, que eles vão ter que subir o paredão, eles dizem, oh, que saco. Não, assim, ai, oi paredão, já imaginei que você estaria aí e eu preciso passar por você para que seja legal eu alcançar o meu objetivo final. E assim é quando a gente encontra as questões grandes. Assim, tá bom que você está aí, agora eu já sei que é você. Não é pior do que eu imaginava. Parem de se assustar com questões longas. É só o nosso paredão. E o paredão tem jeito de escalar. Ah, mas é que eu tenho pouco tempo de prova. Tenho pouco tempo de prova. Passa só mais um slide para mim, por favor. Eu tenho pouco tempo de prova e eu tenho que ler toda aquela ementa. Então, o que eu vou fazer? Eu leio primeiro, com base no texto do acórdão transcrito, avalie as afirmações a seguir. Eu leio quais são as avaliações, para eu saber o que estão me perguntando. E aí, volto para a ementa. Agora, você lê a prova, às vezes, como quem lê jornal? Na sequência? Não! Eu tenho uma ementa que ela vai demorar um tempo de leitura, porque você vai ter que aprender os vários elementos que tem ali. Eu vou ter que destacar os elementos. Então, para eu destacar os elementos, vou no questionamento, verifico o que está sendo questionado e volto para aquele texto longo. Então, é assim, eu tenho um texto, eu tenho uma figura, eu tenho uma tabela. Antes de perder tempo com isso, eu vou ver o que querem que eu encontre ali. Agora, você se assusta, aí fica lendo, bufando, lendo aquele texto longuíssimo. Ai, não entendi nada. E aí vai responder, claro que não entendeu nada. Não sabe o que estava procurando? Aí perdeu o cérebro. Vai cansando, porque é uma prova desgastante. Ela exige que a gente esteja focado mais tempo do que o nosso normal, por isso que eu falei dos 100 minutos. E aí você tem esse tempo que você podia usar de reflexão, de voltar. E mais, eu tive um orientador de mestrado e depois do doutorado. Você já conhece ele, professor Password. Professor Password, no dia que eu não escrevi o primeiro capítulo da dissertação, ele me escreveu, dizendo, Helena, me envia o primeiro capítulo. Não respondi. Não respondi porque achei um e-mail de muito mau gosto. Passado mais um mês e meio, ele mandou, Helena Anastasia, por gentileza, envie o capítulo. Não respondi. Aí ele, mais um tempo, escreveu. Helena Anastasia Pascoal Pizzica, aguardo o capítulo. Eu respondi, querido professor Password, prefiro morrer, não estou dando conta, a morte vai ser a única solução, porque a minha vida é um caos, eu não estou dando conta disso, eu já me separei, a minha vida, porque eu perdi isso, perdi aquilo, eu perdi aquele outro, então eu estou perto do fim. O professor Password respondeu, querida Helena, antes de morrer, envie meu primeiro capítulo. Levou linha dura, rapaz, ele não arregava. E depois ele me ligou, muito preocupado, e ele disse que esse nível de melodrama significava que eu estava muito, muito agitada. Eu já tinha me divorciado, já tinha feito um monte de lambança, e ele ia dizendo que eu estava agitada, mas enfim. Então, o que acontece? Acontece que quando a gente entra nesse breu, no desespero, você só vai para a autopiedade, e aí assim, não consigo, e você não sai disso. Muito
fácil se você tiver outras coisas na vida para fazer e alguém para se exclamar. Nesse caso era o professor Passos, ele teve muita paciência comigo em todos os momentos. Mas, nessa hora do concurso, volta para a história da autopiedade. É a pior coisa. É assim, ó, mas eu não consigo. Consegue sim, consegue. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês. O nosso subconsciente é milhões de vezes mais inteligente do que o consciente. E isso, corrigindo provas ao longo da vida, os professores vão me dar razão, a gente vê os alunos rasurando a questão certa, assinala certa, pede para a gente rubricar e assinala a errada. Então, nessa hora do ENAD, na hora do concurso, Zay, assinalou, deixa lá. Assim, mas eu tô com uma vontade de trocar, assim, peraí, vou lá espancar a mãe e já volto. Porque tu não vai trocar. A não ser que, em questões seguintes, assim, olha ali, ó. Na questão lá na frente, eu me dou conta que isso está no CDC. Porque vem uma questão sobre o direito consumidor, assim, claro. Lembrei, isso aqui está lá no CDC, não está lá na responsabilidade civil. Aí volta e troca, por quê? Porque você tem alguma justificativa de alteração. Agora, chutou. Se você chutou, você entregou a Deus. Se você entregou a Jesus, confia. Pessoa de pouca fé, entrega a Deus e depois duvida do poder divino. Eu não compreendo. Não compreendo. Porque onde está o poder divino? Na tua inspiração. Onde está a tua inspiração? No teu subconsciente. E aí você vai com ele e segue em frente. Agora, fica lá. Ai, Jesus. Marca. Depois volta e duvida. Tá errado. Daí a gente olha para a prova e tem vontade de socar. Porque eles vão fazer isso na rua. Que se é só com a gente perdoa, porque a gente é bonzinho. Mas eles fazem essa mesma coisa e não muda. Isso a gente pode ir para frente, que eles não, isso não tem alteração. Então, aí, esse grau, então, eu tenho uma reflexão sobre essas relações. Eu não tomo a decisão, mas eu vou refletir sobre a decisão que foi tomada. Vamos ver o seguinte? Então, essa razão, asserção, esse grau 6, olha onde é que ele aparece. Constitui-se duas proposições ligadas pela palavra porque, sendo a segunda proposição a razão justificativa da primeira. Isso, se eu consigo colocar essa asserção razão junto com o grau 6, é fatal. Porque o que a gente faz? Quando faço a formação para os professores. Quando a gente faz a formação para os professores, a gente diz a eles que eles devem colocar conteúdo difícil, conteúdo complexo, em questão de grau 1. E conteúdo fácil, em questão de grau 6. Porque se eu colocar conteúdo complexo em questão com forma complexa, é fatal. Aí que vem a nota de corte. Sabe aquele povo que ninguém tirou 10? Ninguém tirou 10 porque tinha uma questão que era complexa com conteúdo complexo dentro. E aí é ali que ela pegou todo mundo. Aí que ela cortou todo mundo. Se você pegar a questão, claro, tem a parte da má elaboração, tem a parte do não deu conteúdo, tem todas as outras, mas vamos só para essa parte pura. Se for na parte pura, é porque ele elaborou uma questão de grau 6 com conteúdo muito complexo. Então, o que a gente faz? A gente pega essas asserção, razão aqui e análise de relações e a gente coloca ela em graus intermediários, que são os graus 3 e 4. E na prova do ENAD, essas questões de asserção, razão e análise de relações, ela vem como grau 3 e 4. Vamos passar para frente? Essas questões, quando elas têm um enunciado,
A administração pública contratou, por meio de licitação pública, determinada empresa para a execução de uma obra de engenharia. Em virtude de sucessivos atrasos no pagamento, tornou-se inviável a conclusão da obra pela empresa, tendo então as partes optado pela rescisão do contrato. Nova empresa foi contratada para a conclusão dos serviços com dispensa de licitação. Contextualizou e em seguida vão vir as duas assertivas. Essas assertivas, elas são, em primeiro momento, verdadeiro e falso. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu leio as assertivas é identificar se ambas são verdadeiras, se uma é verdadeira e falsa ou se ambas são falsas. Então, aqui ao lado, eu vou colocar o seguinte: a administração pública agiu equivocadamente, pois estaria obrigada por força de lei a proceder nova licitação para a conclusão da obra. Essa assertiva, dentro daquele contexto, é verdadeira ou ela é falsa? Vai para a segunda. Dispensa de licitação requer que seja observada a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Verdadeiro ou falso? Aí sim, agora eu tenho duas assertivas e eu anotei se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos lá para a solução. Diz o seguinte: a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. E olha as opções. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. 1 e 2 são verdadeiras, ou 1 é a proposição verdadeira e a 2 é falsa, ou 1 é a proposição falsa e a 2 é verdadeira. O primeiro momento de resposta é verdadeiro e falso. 50% da resposta está no teu verdadeiro e falso. É ali que você mata a questão. Não precisa ficar sofrendo muito. O que acontece? A gente tenta interpretar e voltar. Calma, faz pedaço, é cartesiano, faz pedaço a pedaço essa história. E aí você vai solucionando. Ah, mas isso é muito amador. Somos amadores. Somos amadores. Nesse momento ainda somos amadores. Ah, se eu estiver falando com o pessoal de cursinho, quem está estudando há mais tempo, existem outras técnicas. Sim, técnicas apuradas para quem já está em um treinamento sobre isso. Aí vou te dizer que vai lá na professora André, que está sentadinha lá atrás, que daí ela sabe lidar bem com esse povo que está bem profissional lá em cima. Que aí não é esse pessoal que está aqui ainda. Porque nós ainda somos generalistas, ainda temos que aprender do foguete ao alfinete. Então, dentro de uma capacidade mediana de foguete ao alfinete, eu tenho que ter estratégias que sejam compatíveis a todas as pessoas. Tem melhores que essa? Claro que tem. Tem muito coach ganhando espaço, vendendo estratégiazinha. Essa estratégiazinha não. Estratégia compatível com a pessoa que está ali sendo analisada e, enfim, tutoriada. Mas, para nós, vamos passar para a próxima, por favor. Para nós, a gente deve verificar, as duas, elas referem-se ao mesmo conteúdo específico. Gente, se vocês pegarem as provas do ENAD, tem algumas que não junta Lé com Cré. É uma para um lado e a outra para o outro lado. Mesmo assim, tem ninguém errando. Por que ele errou? Não prestou atenção. Porque botou qualquer coisa, porque essa é muito demorada para ler. Mas Jesus, a gente vive de leitura. Livro grosso, letra miúda, sem figura. E aí, na hora da prova, quer que seja mais leve. Não vai ser leve, gente. E é essencial. Sabe, o ENAD, aqui eu vou falar com o Roberto. Confiou, deixou aqui, com o microfone na mão. Mas eu vou falar para vocês o que eu falo lá para os meus alunos. Nós temos com vocês uma relação diferente, são 5 anos todos os dias. Assim, não é como o pessoal que atende uma clínica, o outro que atende, não, o nosso é cotidiano. Então, por isso que a gente fica muito próximo. O ENAD é essencial. Ah, mas o ENAD é para os outros, não é para mim. Então, qual a roupa que a gente veste? Eu me visto para os outros, porque se fosse para mim,
mim, por Jesus, que eu não estava em cima desse salto. Eu estava de chinelinha de plástico. E eu não estaria com esse vestidinho. Estaria com uma coisa bem mais confortável, muito menos, não me valoriza tanto, mas me deixa bem confortável. É para mim. Ah, mas isso então é para os outros? É. O Renate vale para mim? Vale, mas o que ele é meu? A tua roupa. Porque você sai e você deixa a tua nota. Então, você sai da Univale e você deixa a tua impressão sobre aquilo. Me causa quando a gente diz o seguinte, olha, nós somos o curso que mais aprova no exame de ordem. E aí vem o professor José Everton, que vocês conhecem, que ele não é delicado no trato. E aí ele diz, tá, Helena, se vocês aprovam, por que o exame de ordem não é 5? Não é 5 porque são percepções diferentes daquelas pessoas que decidem a prova, que são vocês. Que de uma prova que vale nota é uma coisa, numa prova que não vale nota é outra, mas é a roupa que a gente usa. Então, esse nosso vestuário, ele é muito importante nesse momento e doravante. Estamos numa universidade comunitária que compete e ganha das privadas. E ganha de longe das privadas, que vivem só de ganhar dinheiro. Então, aqui a realidade é um pouco diferente. Lá nós temos 6 ao redor da Univale. 6. E essas 6 fazendo cursos de uma forma muito esquisita. Muito esquisita, e posso dizer que é esquisita, porque como sou avaliadora do McNabb, eu não estou falando como coordenadora de curso, estou falando como avaliadora do Ministério da Educação. Esquisito é quando você chega nessa universidade, nessa faculdade, e ela tem um corpo docente que se hospeda no mesmo hotel dos avaliadores. Oi? O senhor não mora aqui? Não, é que eu não moro aqui. Não. Engraçado, o senhor tem 30 horas no curso. Mas, pois é, que esse vai e vem. Esse vai e vem são quantos quilômetros, assim, entre a sua residência? Não, é bem pertinho. Aí a gente pega a pasta do professor, ele leva 10 horas de viagem pro vai e vem para dar aula. Mentira. Só que a gente aqui é muito honesto, a gente fala todas as verdades para todo mundo. E aí a gente é muito bom, sendo muito verdadeiro. Bota só para frente para mim um pouquinho. Só que quando a gente planeja essa prova, a gente identifica objetivos, conteúdos, os níveis de competência que vocês querem, que a gente quer que vocês tenham, e a gente estima o tempo disponível. Só que para isso, passa para frente para mim, mais um. Para isso a gente tem uma possibilidade de análise, e essa possibilidade de análise, ela está lá na taxonomia de Bloom, do domínio cognitivo. E essa taxonomia de Bloom, ela está estruturada em níveis de complexidade crescente, do mais simples para o mais complexo. Passa para mim a tabela, por favor. Essa tabela vocês conhecem. Talvez não como uma tabela, mas o grau mais simples, o mais raso, o grau cognitivo mais raso que a gente tem é o de conhecimento. E aí você começa com o conhecimento e você vai para compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação. E se você coloca isso nos graus que eu falei ainda há pouco da prova, vocês vão ver que a memorização, ela está aqui no conhecer e compreender. Que os graus, eles vão subindo conforme vai para aplicação, análise, síntese e avaliação. O grau mais difícil é o grau de avaliação. E esses verbos que estão aqui, por exemplo, o verbo de conhecimento, que é apontar, arrolar, definir, enunciar, escrever, marcar, recordar, ou descrever, discutir, ou aplicar, demonstrar, ilustrar, ou analisar, calcular, classificar, não importa. Todos esses graus são os mesmos graus que vocês utilizaram para o objetivo geral e para os objetivos específicos da monografia de vocês, do projeto de monografia. O projeto de TCC, ele passa por todos esses verbos. Por que ele tem que passar por esses verbos? Porque você se propõe a perpassar esses verbos
e atingir o objetivo final, que é responder o teu problema de pesquisa. Quando a gente elabora a prova, nós elaboramos a prova pensando nesses verbos. Agora, quando é que dá erro? Dá erro quando eu tenho no meu planejamento de aula, eu coloco lá que eu quero definir o direito sucessório brasileiro. Unidade 1. Eu quero definir o direito sucessório brasileiro. E aí eu faço uma prova pedindo ao meu aluno que ele avalie, que ele escolha, que ele julgue, que está lá no grau de avaliação. Então, eu dou aula para ele ter conhecimento e eu exijo que ele faça uma avaliação. E aí é aquilo que algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim, mas não sabe dar aula. Sabe sim. Não sabe, às vezes, é correlacionar o verbo certo, mas que a pessoa sabe dar aula, sabe. Só está faltando planejar. Esse planejamento que nós, professores, temos, vocês agora têm que ter sozinho. De nono e 10º períodos em diante, é a parte que vocês precisam se planejar. Helena, eu não sei planejar. Então, você vai investir em orientadores de estudo, que são os cursinhos. Porque o cursinho, ele não vai te ensinar a estudar, ele vai te orientar no estudo. Precisa do cursinho? Se você é um autodidata, se você se controla, se você sabe o que você está fazendo, desde agora você já vai estudar corretamente e vai se organizar e vai definir como é que é o teu estudo. Agora, não, eu não sei nem o que eu quero. Aí tá, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas tudo bem. Mas por enquanto eu sei o que você quer, se formar. Parece que a ideia é largar a gente, é ir embora. É ter a formatura em fevereiro, que a ideia é essa. Então, alguma dúvida? Algo que eu possa colaborar com você?